Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 4. Escute o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui encontramos o apóstolo João exilado na ilha de Patmos. Eram tempos muito difíceis para a igreja. A perseguição era dura. Ataques de dentro, por meio dos falsos profetas, que estavam infiltrados na igreja. Ataques de fora, de uma liderança que objetivava sufocar o cristianismo. Muitos irmãos nossos haviam sido mortos, outros tantos aprisionados. O próprio apóstolo João estava exilado em razão do evangelho, do testemunho do Senhor Jesus, da palavra de Deus, ele mesmo confessa. E nesse cenário, carente de esperança, carente de exultação, o Senhor vitorioso, Jesus Cristo, tem segura mensagem sobre o passado,
presente e futuro. João ouve e vê o vencedor absoluto. Sua voz era sem igual. Versículo 10. Ele trazia uma mensagem para a sua igreja, que não estava desamparada, ainda que perseguida e atacada. Sua glória era visível. Era como o Filho do Homem, título usado para o Messias glorioso, o glorioso Salvador, o que fora prometido por Deus, como aquele que viria do céu e teria também sua descendência da terra, vindo, segundo Gênesis capítulo 1, capítulo 3, da semente da mulher para a vitória sobre o mal. A forma como ele se revela diz respeito a quem ele é. Ele é o nosso supremo sacerdote, mediador entre nós e o Pai eterno. Ele é digno, ele é eterno, é rei para sempre. Ele é Deus, ele é santo, ele é onisciente, tudo sabe, tudo vê, ele é justo. Essas atribuições de caráter são reveladas nos detalhes de como João o vê, como ele se apresentou a João. De maneira que, ao contemplar o glorioso Jesus Cristo, consciente da majestade incalculável do Rei, João caiu em terra, apavorado, sem forças, como sabendo que diante da sua insignificância, ao contemplar o eterno Deus Filho, desapareceria. E tinha todo sentido a sua reação. Porém, o Senhor eterno mostrou ainda mais o seu poder ao enviar de si mesmo o seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, satisfazendo todas as exigências da santidade e da justiça, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre. Em sua presença poderosa, não destruiu João. Jesus Cristo, o assombrosamente glorificado, fala com o finito e frágil, velho João. E o que ele diz? Não tenha medo. A sua voz, mais poderosa que muitas águas, é consoladora e dócil, ao mesmo tempo que faz emudecer os ventos fortes e o mar bravio, provocando assombro, também afugenta o terror dos corações ao dizer: paz seja contigo, eu os deixo a minha paz. Vai, não peques mais, eu não te condeno, perdoados estão os teus pecados. O que era o alfa e o ômega, o início e o fim, para quem tudo se deve, diante de quem se curvam as inúmeras galáxias, a imensidão de tudo que há, visível e invisível, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diante deste João se encontrava caído, mas recebe do Todo-Poderoso: ânimo, não tenha medo. E a única razão dessa graciosa e toda misericordiosa fala está ligada ao que ele fez, porque João não deveria ter medo. E aí o texto nos diz, na sequência: eis que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus havia sido crucificado, entregue sua vida por aqueles que o Pai lhe havia dado. O poder de Jesus sobre a morte era uma espécie de prova clímax de que ele era de fato Deus, pois fez o que nenhum homem pôde fazer, isto é, subjugar a morte, revelando-se pleno, triunfante, perenemente saudável e glorioso. Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para requerê-la de volta. Esta autoridade recebi de meu Pai. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 57. O Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos antes de morrer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. O que era solidão, vergonha, medo, incerteza no cenário dos discípulos se transforma em regozijo, segurança, glória, conforme antecipou Davi, falando do seu Redentor, no Salmo 16, versos 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tudo porque a missão de resgate foi realizada perfeitamente, e todos os adversários foram subjugados. A ressurreição é a manifestação da satisfação do Pai pela oferta do Filho, da aprovação do povo de Deus pela aprovação do Filho de Deus. Crer nessa obra é viver uma alegria que nunca terminará, é viver livre do medo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus ressuscitou. Ele ascendeu para a glória eterna. Sentou-se à direita de Deus para interceder pelo seu povo e trazer todos à sua presença para o desfrutar de sua glória eterna. Uma glória que nunca terminará. E ele se apresenta para João nessa forma, glorificada, ressurreta, para nos sinalizar, para sinalizar à igreja de todas as épocas, que a ressurreição é garantia de que a esperança do crente nunca morrerá. Ele diz a João: não tenha medo, revelando que se importava pessoalmente com João e se importa com cada um dos que lhe pertencem. Ele enche João com a sua palavra. Ele manda João registrar e testemunhar do que ele havia ouvido e visto. João é cheio da palavra de Jesus, e essa palavra no coração de João o anima para a continuidade do seu caminho como testemunha da vitória, porque quem apareceu para ele fora Jesus Cristo glorificado, o vencedor para sempre. Meu caríssimo amigo, caríssima amiga, a presença vitoriosa do nosso Redentor diante dos pavores da humanidade nos diz que nós temos uma esperança que nunca morrerá, porque Ele venceu. Ele nos livrou do pavor da morte, do pavor de uma vida sem Deus. Eis o pior pavor nosso, o pior pavor da humanidade, viver sem Deus, pois Ele nos livrou do pavor de uma vida sem Ele, nos livrou da escravidão dos nossos pecados, nos livrou da desesperança. Ele está vivo, a tumba está vazia, e nós podemos, por isso, enfrentar os pavores da humanidade com firmeza, com esperança, pois o vencedor está com o seu povo pelo seu Espírito e prometeu voltar para fazer novas todas as coisas. A nossa jornada aqui, podemos sofrer, entristecer-nos, mas nosso sofrimento não é o ponto final da nossa história. O nosso sofrimento é a reticência que clama pelo desfecho da plena alegria que transborda essa vida aqui, que supera a morte, o luto, a dor. Não há esperança em nenhum outro, senão naquele que demonstrou poder sem igual diante dos pavores da humanidade.
Entregue-se ao Senhor, o único que pode dar sentido à sua vida e que afugenta os pavores da sua alma, que faz você andar altaneiramente acima das crises e dificuldades. E quantas crises vivemos nesse país? Quantas lutas vivemos nesse país? Particulares, lutas coletivas. Por isso a nossa esperança não está em homens, está no homem, no Filho do homem, Jesus Cristo, o único que garante vitória eterna. Deus te abençoe, no poder do Cristo ressurreto, do vitorioso para sempre, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele, sendo quem é, convida você, frágil como eu, diante do cosmos. Quem somos diante do cosmos? Mesmo assim, Ele decidiu nos amar. À noite, a vida não termina nessa noite. Aqueles que encontram esta mensagem e a abraçam, a recebem e aquecem seu coração, mesmo que não acordem vivos essa noite, ou na madrugada, estarão com o Senhor para sempre, porque a morte não mais tem sobre nós caráter condenatório. Nós somos livres disso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar. Santo, Santo Deus, te adoramos, porque fomos alvos dessa preciosa boa nova. Ela nos conquistou. Estávamos nas trevas, na condição de escravos das nossas próprias vontades, do nosso próprio eu, das nossas próprias ambições. Mas o Senhor rompeu os grilhões dessa vida monstruosa, egoísta, mesquinha, e nos permitiu lugar em um reino que cabe tanta gente, um reino tão dadivoso, o reino do teu amor. Nós compreendemos a mensagem da cruz, nós a amamos, nós compreendemos a mensagem da tumba vazia, nós cremos, confessamos que o Senhor voltará para dar fim cabal a todo o sofrimento nosso. Enquanto isto, ajuda-nos a encarar a vida, a encararmos a vida na perspectiva de lindas lições que o Senhor tem para nos ensinar ainda. E todos os caminhos pelos quais temos passado e passaremos sejam trilhados na confiança, no amparo, na segurança da tua doce companhia. Se há alguém nessa noite aqui ou em casa que tem sofrido tanto com alguma situação específica, tem gemido tanto, quem sabe tem pensado em dar cabo da sua própria vida, ó Senhor, que faça essa mensagem chegar profundo no coração, para que encontre refúgio, calor no teu abraço, e que a tua graça invada a alma, desfrutando de paz, de alento para viver com Jesus. Realize esta grande operação nesta hora, Senhor. Oramos para que tu nos abençoes agora na celebração da ceia. Fortalece-nos mais uma vez, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.